pensamos no cuidado centrado no paciente, na pessoa, precisamos investigar a importância da dimensão espiritual para ele e se isso de certa forma está interferindo de forma direta ou indireta na sua saúde. Mas você aprendeu a falar sobre espiritualidade com seu paciente na sua formação profissional? Não sei você, mas na minha graduação, em especializações, no mestrado, no doutorado, eu não aprendi a falar sobre essas questões de espiritualidade na prática clínica, inclusive é um tema que eu tinha muito tabu para falar em ambiente clínico. Por isso eu venho aqui trazer algumas reflexões e formas de você conseguir abordar sobre a espiritualidade de uma forma mais correta, sem infringir aspectos éticos ou morais da sua prática profissional, com base no que a ciência e alguns guidelines preconizam. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista e professora de nutrição e através aqui do meu canal eu trago assuntos relacionados à nutrição que eu acredito. Se você já está cansado de mais do mesmo e busca excelência na sua prática profissional, aproveita e já se inscreve aqui no canal. Para construir os pilares de uma nutrição um pouco diferente da convencional e entregar um conteúdo de qualidade para você, eu preciso muito da sua ajuda para divulgar o meu trabalho aqui. Por isso, se você puder, curta, compartilhe e se inscreve aqui no canal. A espiritualidade, ela é um aspecto dinâmico e intrínseco da humanidade, por meio do qual as pessoas buscam significado, propósito e transcendência e experimentam relacionamentos consigo mesmos, com a família, com os outros, com a comunidade, com a sociedade, com a natureza, com o que é significativo ou sagrado. A espiritualidade, ela pode ser expressa através de crenças, valores, tradições e práticas. Inclusive, a religiosidade é uma forma de expressar a espiritualidade através de instituições organizadas que padronizam algumas práticas espirituais, alguns rituais. E agora, como abordar os aspectos da espiritualidade com o nosso paciente? Afinal, não é um assunto que somos treinados para falar e compreender ao fazer o nosso cuidado em saúde. É óbvio que, como nutricionistas, nós não iremos solucionar os conflitos espirituais dos nossos pacientes, mas nós precisamos também olhar para essa dimensão e verificar se ela precisa de algum cuidado. Abordar sobre a espiritualidade independe da escolha espiritual ou religiosa do próprio profissional de saúde. Afinal, a gente não vai catequizar ninguém. O nome disso, inclusive, é proselitismo. Mas a gente pode investigar o impacto da espiritualidade na vida do nosso paciente e se isso interfere de alguma maneira o tratamento em saúde dele e se o exercício da espiritualidade pode ser uma estratégia de coping ou enfrentamento para o quadro de saúde do nosso paciente. Um dos principais exemplos que temos de abordagem fortemente associada à espiritualidade são os 12 passos para o tratamento do alcoolismo. Ao ler cada um daqueles passos, a gente consegue observar o quanto aquela ferramenta ou protocolo terapêutico está conectada a algo maior, que transcende o próprio indivíduo que sofre com alcoolismo. Tem pacientes que irão precisar sim de um suporte maior relacionado à espiritualidade, especialmente quando eles estão em conflitos espirituais. E nesses casos, esses pacientes vão precisar de encaminhamento para outros profissionais, como um psiquiatra, psicólogo, capelão ou até do líder religioso da sua escolha religiosa. Outros pacientes só precisam resgatar a força da conexão com a sua dimensão espiritual, reforçando aspectos como sentido na vida, lembrar da importância que a sua vida tem, a importância do autocuidado para realizar o seu propósito, voltar a realizar práticas religiosas individuais ou em sua comunidade religiosa. Mas nada disso são questões impostas pelo profissional de saúde, mas são crenças e atitudes que já são do próprio paciente e que em algum momento faziam bem para ele e ele acabou se distanciando ou se desconectando dessa espiritualidade. E ainda terão pacientes que não vão querer que se aborde aspectos de espiritualidade na sua consulta e no seu tratamento de saúde. E está tudo bem. Afinal, o nosso cuidado é sempre centrado na pessoa
e não no que nós queremos enquanto profissionais, e menos ainda no que temos como crenças espirituais ou religiosas. Para introduzir essa análise de uma forma não invasiva, a gente pode incorporar na nossa consulta algumas perguntas básicas, que pode ser num questionário pré-consulta ou na própria anamnese que realizamos, onde a gente pode trazer perguntas simples e abertas sobre se o paciente é de alguma religião, se ele costuma frequentar. Pode-se também utilizar perguntas abrangentes que se relacionam com o sentido e propósito de vida ou conexão com algo maior. Existem muitos questionários que são utilizados no âmbito da pesquisa que mensuram aspectos específicos relacionados à espiritualidade, como conflitos espirituais, necessidades espirituais, aspectos de religiosidade e espiritualidade, experiências transcendentais. Mas na nossa prática clínica, a gente costuma utilizar abordagens menos estruturadas, especialmente para conhecer os aspectos relacionados às crenças do nosso paciente de uma maneira mais aberta. Temos duas abordagens principais para utilizar na nossa prática clínica. A primeira delas é a história espiritual do nosso paciente, que deve ser centrada na pessoa, não prescritiva e nem proselitista, sendo culturalmente sensível às crenças, práticas e visões de mundo do nosso paciente. Além de obter informações importantes sobre a espiritualidade e religiosidade, o objetivo principal da história espiritual é criar um ambiente aberto e respeitoso, onde os pacientes possam compartilhar as suas crenças, preocupações e perspectivas sobre a espiritualidade e religiosidade. A segunda abordagem que podemos utilizar na nossa prática clínica é o questionário FICA, que foi proposto por alguns autores e está aqui na descrição do vídeo. Nesse questionário FICA, a letra F significa o aspecto de fé, crença, significado. E tem algumas perguntas que se relacionam como: você se considera espiritual ou religioso? Você tem crenças espirituais que ajudam você a lidar com o estresse? E ainda o que dá significado à sua vida. Já na letra I, temos uma investigação sobre a importância e a influência da espiritualidade na vida do paciente. Nessa letra I, temos então perguntas como: qual a importância que a sua fé ou crença tem na sua vida? De uma escala de 0, considerando que seja nada importante, ou 5, muito importante, como você avaliaria a importância da fé, da crença na sua vida? Ou ainda, se suas crenças influenciaram você na forma como você lida com o estresse? Ou qual o papel das suas crenças nas suas tomadas de decisão, nos seus cuidados em saúde? Já na letra C, a gente avalia os aspectos da comunidade espiritual ou religiosa. E a gente pode utilizar essas perguntas: você faz parte de uma comunidade espiritual ou religiosa? Isso é um suporte para você? Se sim, como? Existe um grupo de pessoas que você realmente ama ou que são importantes para você? E por fim, a letra que eu mais gosto e que mais inclui o paciente nessa abordagem é a letra A, aonde a gente coloca o paciente no centro do cuidado, proporcionando a opção dele em relação à abordagem da espiritualidade no seu próprio cuidado. Nessa letra A, então, temos essa pergunta: como você gostaria que o seu profissional de saúde utilizasse essas informações sobre a sua espiritualidade enquanto cuida de você? Sendo assim, olhar e cuidar da dimensão espiritual do nosso paciente é como cuidar de outras dimensões que ele esteja precisando, como dimensões física, mental ou social. E de alguma maneira, a dimensão espiritual, ela se conecta e até pode reforçar todas as outras dimensões. Mas não é olhar uma ou outra dimensão do paciente, mas sim o paciente como um todo, percebendo todas as conexões física, mental, social e espiritual. Mas a grande questão é que é imprescindível que ao abordar sobre a espiritualidade com o nosso paciente, não haja qualquer julgamento ou imposição das nossas próprias crenças ou práticas espirituais. Por isso que é essencial que você exercite a sua comunicação clínica, deixando esse tópico bastante aberto,
para que o paciente possa discorrer sobre as suas próprias crenças e você entender o quanto que elas podem influenciar o quadro de saúde do seu paciente. Falar sobre a dimensão espiritual pode ser um grande diferencial na sua prática profissional, porque muitos pacientes gostariam de falar sobre isso, mas na maioria das vezes os profissionais de saúde nem sabem como abordar esse tema nos seus atendimentos. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre o impacto da espiritualidade na saúde, confere aqui alguns vídeos que eu vou deixar no card para você e dá uma olhada no canal, porque tem vídeos que falam sobre espiritualidade, religiosidade, espiritualidade câncer, aspectos de propósito de vida e proteção contra a mortalidade. Enfim, são vários elementos que vão te ajudar a entender um pouco mais da importância da espiritualidade na saúde. Até a próxima!